Vamos falar de preço de combustível, meus amigos? Hoje tivemos uma surpresa de aumento nos postos. E o que nos deixa preocupados é o seguinte: ontem o presidente Lula, que a partir de agora, a partir de ontem, é o presidente de fato do nosso país, ele colocou lá alguns decretos, mexeu em alguns pontos e prorrogou a isenção de impostos para os combustíveis que tinha sido assinada pelo então presidente Bolsonaro, para garantir uma estabilidade nos preços. Aí o Rafael Sanches foi para a rua, junto com o nosso Marcelo Bonomini, e se assustou porque teve posto que subiu, e subiu bastante, hein, Rafa? Bastante, viu, Parra? A gente foi até as ruas agora de manhã, a gente já estava pensando, né? O motorista já estava pensando, essa medida provisória não tinha sido prorrogada até então, né? Não havia nenhuma sinalização dessa medida provisória ser prorrogada, inclusive membros do então governo de transição, né? Do governo Lula, diziam que poderia não acontecer, que ela não seria prorrogada, outros falavam que haveria uma discussão para saber se seria bom, se não seria bom. No final das contas, entenderam que essa medida seria, a medida de não prorrogar seria impopular, e aí acabaram decretando, né, assinando essa medida provisória. Só que aqui em Londrina a gente encontrou postos que, mesmo com o combustível garantido, né, com essa isenção dos impostos federais sem influenciar no preço, mudaram o valor desses combustíveis, da gasolina, do etanol. A gente achou gasolina a até R$ 5,69. Teve gasolina R$ 5,59, R$ 5,39, etanol chegando a R$ 4,30, R$ 4,40. Esses valores que antes eram aproximadamente, a gente encontrava aqui em Londrina, Parra, gasolina a R$ 4,80, R$ 4,90, no máximo assim R$ 4,99, e o etanol girando ali entre R$ 3,80 até R$ 4,00, um dos postos mais caros aí, vendendo o etanol a esse preço. A gente falou com alguns motoristas, inclusive, alguns foram pegos de surpresa. A gente chegava, você viu que aumentou o combustível em alguns postos? Aí eles viravam, cadê? Olha só, e ficavam abismados e, claro, revoltados. Alguns já imaginavam que viria esse aumento no preço dos combustíveis e também não estavam sabendo que o presidente Lula havia prorrogado a medida. Mas, mesmo com a medida prorrogada, tem gente que acha que o combustível vai subir, que não vai ter jeito. Esse posto aqui que a gente está, o Marcelo Bonomini acabou de mostrar para a gente, o preço dele está R$ 5,09. Esse posto, quando a gente chegou aqui pela manhã, Parra, ele estava a R$ 5,69. A gente conversou com o pessoal ali, a justificativa foi que o preço foi reajustado ontem pela manhã, afinal, ontem, dia 1º de janeiro, o presidente Lula não havia tomado posse ainda, não havia assinado essa prorrogação, então já não estava valendo a medida proposta, né, imposta pelo presidente Bolsonaro. Ou seja, aí eles foram lá, aumentaram, R$ 5,69. Como o presidente estendeu essa isenção dos impostos federais, aí agora há pouquinho, mais ou menos na hora que eu e Marcelo Bonomini chegamos aqui, eles estavam mudando ali as placas e voltando ao preço que eles estavam praticando antes dessa prorrogação da medida provisória. Mas pro motorista tá aquele sentimento de traição, aquele sentimento de apreensão e com medo, né? Afinal, muitos motoristas usam o carro para trabalhar e dependem dele. Se aumentar tanto o combustível, 70, 60 centavos o preço da gasolina, fica inviável para um trabalhador que eventualmente pode ganhar menos de um salário mínimo. Fica muito difícil. A gente preparou então uma reportagem, rodou a manhã toda e vai assistir agora no Balanço Geral a repercussão desse aumento no preço do combustível em alguns postos aqui de Londrina. Roda pra gente. A surpresa foi desagradável para alguns motoristas. Não estava sabendo, não. Cara, eu não reparei. O senhor já notou algum posto tem subido combustível? A maioria, né? Este posto na Avenida JK começou o novo ano com preço novo na gasolina, R$ 5,69 e R$ 4,39 no etanol. Esse outro na Avenida Maringá subiu o preço para R$ 5,59 na gasolina.
Neste, o combustível chegou a R$ 5,39. É a primeira vez que eu estou abastecendo agora durante o ano, então não consegui ainda perceber essa diferença, mas já fiquei sabendo já que teve aumento nas bombas aí. Na semana passada, o governo de transição ainda não havia assinado uma medida provisória que prorrogasse a isenção dos impostos federais nos combustíveis. Por isso, gerou nos motoristas uma certa apreensão sobre o aumento no valor nesse ano de 2023. Mesmo com a medida assinada nesse domingo, depois da posse, tem motorista que ainda está acreditando que na bomba o valor vai aumentar bastante. Eu acredito que a tendência é só aumentar, né? Ele sempre se aproveita da situação, né? Tudo uma sacanagem, né, cara? Só que em vários postos o preço praticado ainda era o mesmo do ano passado. Nada mudou nas bombas. Mesmo assim, usar outros meios de transporte, como a moto elétrica, é uma saída para fugir desses valores abusivos dos combustíveis. Moto elétrica, né? É verdade. Para você tá de boa. Não, eu tenho carro. O carro também, o carro consome bem. Mas você está usando pouco por conta do combustível ou não? Na verdade, eu não tinha reparado no aumento, mas eu vi as notícias e vi que tiraram a redução, né? A desoneração deve custar 53 bilhões de reais aos cofres públicos, mas o motorista está preocupado é com o próprio bolso. Quem usa o veículo para trabalhar acredita que vai ficar bem difícil para manter as contas se o combustível aumentar. Mas o orçamento nosso vai ficar um pouco mais apertado, sem dúvida nenhuma. Se você pensar 70 centavos por litro a mais, um carro que tem 50 litros pelo menos, né, que a gente abastece, são 35 pila. É dinheiro, meus amigos. Vai somando isso carro por carro. Pessoa que tem 2 carros na família, empresas aí que tem um monte de carro, de funcionário, fica puxado. Agora, quero ver se o Procon vai tomar alguma medida contra os postos que aumentaram sem ter a justificativa. Se não receberam combustível mais caro, por que venderam mais caro? Nós procuramos o Procon disse que vai se manifestar na semana que vem. E procuramos também o Sindicombustíveis para saber se tem alguma posição. O Sindicombustíveis geralmente manda uma nota dizendo que eles compram das distribuidoras e que praticam os preços de acordo com o que é repassado pelas distribuidoras. Que bom que o dono daquele posto que nós mostramos conseguiu voltar atrás. Alertado talvez pela nossa equipe, falou, peraí, se foi prorrogada a medida provisória mais 60 dias, por que vocês estão subindo? Aí foram lá, baixaram para 5,9. E o motorista que abasteceu a 5,69, vai ter essa diferença de alguma forma? O espaço está aberto aqui para que a gente possa discutir esse assunto. Viu? Meio-dia 23.